Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Gostaria de compartilhar com você alguns textos da Palavra de Deus. Leia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor deve ser o nosso objetivo principal, porque quando se fala em ver o Senhor, está falando em ter um encontro com Ele na eternidade e viver com Ele para sempre. Ele disse em João capítulo 14 que Ele vai buscar os seus para viver com Ele onde Ele vive, que é o céu. Veja bem, o escritor aos Hebreus deixou registrado que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém vai morar com Deus se não se santificar, se não arrepender dos seus erros cometidos, não arrepender daquilo que fez contra a palavra de Deus, se não abandonar o erro. Ninguém vai ver Deus, porque em Provérbios 28, verso 13, está escrito que quem não confessa, não reconhece o seu erro, nunca vai ser feliz. Mas quem confessa a Deus e abandona, alcança misericórdia. Na primeira epístola de João, no capítulo 1 e no verso 6, está escrito, veja bem, capítulo 1, verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O escritor deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, que somos cristãos, mas vivemos em trevas, ou seja, trevas representa o pecado. Se nós vivemos em pecados, nós não estamos na luz, que é a santidade, não estamos vivendo em comunhão com Deus, porque não tem como a luz ter comunhão com as trevas, e nem a santidade ter comunhão com o pecado. Viver em santidade é negar-se a si mesmo. Jesus disse: quem quiser seguir a mim,
ser um cristão, ser o meu servo, deve negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a mim. Ou seja, a cruz representa todo o sofrimento, toda a renúncia que o ser humano tem que ter, tem que passar por causa da sua fé em Jesus. Hoje, há muitas pessoas que se dizem cristãos, cristãs, já se batizaram, mas elas não têm compromisso com os ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse em Mateus 7, verso 21 a seguir: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Nem toda pessoa que chama Jesus de Senhor se submete ao Senhor. Desculpa. Senhor Jesus diz que, Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então está claro que aceitar Jesus como Senhor significa renunciar àquilo que desagrada a Ele. Significa ter compromissos com os seus mandamentos, com os seus ensinamentos. Não é fácil ter compromisso com Jesus, porque Jesus, ele foi radical em seus ensinamentos. Ele disse: aquele que não abandona tudo em relação ao erro, não pode ser meu discípulo. Ele contou a parábola do tesouro escondido, que alguém procurava um tesouro, uma pedra preciosa, vamos dizer assim, e ele encontrou essa pedra em um campo. Então, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque comprando aquele campo, ele estaria comprando aquela pedra. Ele estava falando de renúncia. Aquele homem, ele valorizou tanto aquela pedra preciosa, que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. E Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a essa pedra preciosa. Para entrarmos no reino dos céus, temos que renunciar. Renunciar tudo que desagrada a Deus. Conhecer os ensinamentos do Senhor e procurar se submeter às suas ordens. É isto que é ser cristão. E o Senhor Jesus jamais vai nos dar ordem para nos prejudicar. As ordens do Senhor só vai nos abençoar, nos livrar de muitos problemas. Quantas pessoas que estão com a vida atrapalhada, quantas pessoas que estão sofrendo porque não seguiu os conselhos do Senhor Jesus. Quantas moças, quantos rapazes, quantas pessoas que já perderam a própria vida porque não viviam uma vida regida pelos ensinamentos do Senhor Jesus. O salmista disse em Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para nosso caminho. Ou seja, quem procura se guiar pelos ensinamentos de Deus, não vai andar tropeçando nas trevas, não vai andar na escuridão. Figurativamente falando, a pessoa, ela tem seu caminho iluminado por Deus.
ela é livre de muitos males que existem no escuro, figurativamente falando. Nós vivemos em um mundo de treva, mas para aqueles que, apesar das suas fraquezas, sempre está procurando conhecer a palavra de Deus, não apenas ir à igreja, porque se a pessoa apenas vai à igreja e ela não procura conhecer os ensinamentos do Senhor e não procura aplicar na sua vida, ela apenas é uma pessoa que frequenta a igreja, mas a sua vida ela não é regida semelhante a uma pessoa que faz uma autoescola, aprende ali as regras, ou muitas das vezes nem aprende, e pega um veículo para dirigir. Vai dar problema, porque aquilo que se aprendeu na autoescola deve colocar no trânsito para que dê certo. Assim também, temos que procurar aprender do Senhor Jesus, aprender a palavra de Deus e procurar aplicar no viver diário. Isto que é ser cristão. Quando Jesus falou em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, está falando de quem aplicar sua confiança em Jesus e deixar Jesus ditar as normas na sua vida. Não é apenas uma fé intelectual, é uma fé intelectual que dá o seu consentimento da vontade. Ou seja, a pessoa acredita de verdade e essa fé interfere na vida da pessoa, interfere no seu comportamento. Eu ajo assim porque Jesus ensinou assim e eu creio que Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Eu deixo de agir assim porque Jesus falou para não agir assim. Então a pessoa tem uma fé viva, uma fé intelectual que é traduzida no consentimento da vontade. A pessoa dá o seu consentimento da vontade. Porque tem pessoas que dizem, eu já me batizei nas águas, eu estou salvo. Só que Jesus disse, nem todo que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Portanto, a vida cristã é uma vida de submissão ao senhorio do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos ajudar a ser cristão, porque a vida cristã é uma prática diária e não é fácil, porque a nossa natureza é totalmente contra a natureza de Deus. Mas o Espírito Santo é que nos dá graça para viver a vida cristã. Portanto, fica aí esta pequena palavra, mas muito poderosa, de Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Estamos em um mundo que se multiplica a maldade, se multiplica o pecado a cada dia. Mas o Espírito Santo, ele é poderoso para nos fortalecer, para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.